Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Casaca Vascaíno, seu canal de informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. Pessoal, desde já eu peço desculpa por causa da minha voz. Vocês já sabem porque deve ter acontecido isso, né? Comemorei o gol do Ryan que nem um doido, do Nuno Moreira, mais doido ainda. Então eu fiquei rouco. Graças a esses 2-0 que o Vasco venceu o Fluminense. Pessoal, a partida de ontem foi um divisor de águas na visão do Vasco daqui para frente. Por quê? Porque nós deixamos de nos preocupar com a parte de baixo da tabela, ali aquela parte da zona de rebaixamento. Mesmo Vitória vencendo ontem o Santos fora de casa, essa vitória do Vasco ontem nos possibilitou a pensar coisas maiores, pensar em lugares melhores, quem sabe uma Sul-Americana ou até mesmo uma Copa Libertadores em 2026. O Vitória venceu o Santos fora de casa pelo placar de 1-0 e foi a 31 pontos. Tudo bem que está a 8 pontos do Vasco. O Vasco hoje ocupa a 8ª posição com 39 pontos. 2 pontos atrás do Fluminense, que foi um confronto direto no qual o Vasco venceu. Hoje o Vasco está com 11,8% de chances de ir para uma Libertadores e 76,9% de ir para uma Sul-Americana. Obviamente que eu prefiro que o Vasco se classifique para uma Libertadores, mas eu não vejo problema nenhum começar um bom planejamento visando uma Sul-Americana. Mas obviamente que se o Vasco for para uma Libertadores, exigirá um melhor investimento, exigirá um melhor preparo, contratações melhores do que para uma Sul-Americana. Indo para uma Sul-Americana, o Vasco contrataria alguns jogadores para compor o elenco, ou dos titulares. Se por acaso o Vasco fosse para uma Libertadores, teria que, além de contratar jogadores para compor o elenco, teria que contratar jogadores para poder ser titulares, no mínimo 3 ou 4. Então, percebem que é um planejamento diferente, é um planejamento mais que exige mais investimento, uma Libertadores. Então, a torcida do Vasco também, obviamente eu prefiro uma Libertadores, mas não vejo uma Sul-Americana com maus olhos. Uma outra coisa que nós podemos observar sobre essa vitória sobre o Fluminense é que no começo do jogo o Vasco começou nervoso. O Barros quase ali deu um gol pro Fluminense, né, no qual ele perde a bola pro Germancano e o Germancano chuta a bola no gol. Se bem que eu acredito que se fosse gol, o VAR seria acionado e o gol seria anulado, porque eu acredito que foi falta no Barros e eu acredito que se o VAR chamasse, ele iria marcar aquela falta e o gol provavelmente seria anulado, minha opinião. Agora, se a gente for observar o restante do jogo, o Vasco jogou muita bola, o Vasco soube se comportar em campo, o Vasco soube controlar as ações ali do Fluminense. O Fluminense pressionou. Confesso que os 15 primeiros minutos eu fiquei muito preocupado, porque o Fluminense soube marcar a saída de bola, soube marcar pressão. Mas, como todo mundo sabe, ninguém consegue marcar em alta intensidade o jogo todo. E foi dito certo. O Fluminense, depois dos 15, 20 minutos ali de marcação-pressão, cansou e o Vasco soube equilibrar o jogo e sair tocando bola, saindo contra-ataque, que foi o que aconteceu com o Ryan. Ryan abriu o placar 1-0, a bola acabou desviando ali na zaga, não me lembro se foi no Freitas, e enganou o Fábio, e o Vasco abriu o placar de 1-0. Vale também destacar aqui a partida da zaga, a partida bem sólida. O Paulo Henrique não apareceu tanto ontem, não foi exigido tanto na parte ofensiva, mas foi um jogador importante defensivamente. Teve bolas lá que ele... Cara, é incrível a segurança que o Paulo Henrique passa. Quando alguém fica no mano a mano com ele, eu já fico mais tranquilo, principalmente se a pessoa puxar numa velocidade, tentar passar ele em velocidade. Eu sei que não vai conseguir. É incrível como o Paulo Henrique passa essa segurança. No início do segundo tempo, o Vasco voltou com um futebol mais agressivo, foi tanto que o Ryan, mais uma vez, depois do puxão de orelha que o Diniz deu dele no primeiro tempo, ele apareceu mais pro jogo. Chutou de fora da área uma porrada, quicou na frente do Fábio. O Andrés Gomes tentou pegar a sobra e ia fazer o gol, só que o Fábio, com uma grande defesa, espalmou pro lado. Só que, para a infelicidade do Fábio e para a alegria do Clube de Regatas Vasco da Gama e sua torcida, a bola sobrou no pé de Nuno Moreira, que empurrou para as redes nos 2-0. Pessoal, o segundo tempo do Vasco foi um segundo tempo maravilhoso, onde ele colocou o Fluminense na roda, tanto que a torcida gritava olé, 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 gritou olé na troca de passes do time, né? O Fluminense não soube segurar
a dinâmica do jogo do Vasco. Mesmo com as substituições que o Zubeldia fez, o Fluminense não conseguiu suportar ali a troca de passe do Vasco, não soube suportar a dinâmica do Vasco. Isso já foi um esquenta para a partida do dia 10 e 14, se não me engano, de dezembro, que será a semifinal da Copa do Brasil, que será no próprio Maracanã, entre Vasco e Fluminense. Eu queria muito que esse resultado fosse já no primeiro jogo da Copa do Brasil, mas infelizmente não foi Brasileirão. Mas vamos ver o que acontece nos próximos capítulos. Agora o Vasco precisa, o mais rápido possível, renovar com o Ryan, pelo menos até 2028. Por quê? Porque uma renovação, aumentando o salário dele, obviamente ele vai ter mais tempo para mostrar o futebol dele, mostrar o potencial, e ele vai ser valorizado. O passe dele provavelmente sobe ali para no mínimo 40 milhões de euros, o que é um valor bom, que eu acredito que o Vasco consiga assim vender no mínimo nesse preço, porque é um jogador que tem muito potencial, está mostrando muito futebol, mostrando que tem muita qualidade, seja na parte de velocidade, puxando contra-ataque, na parte do chute, que tem muita potência, no cabeceio para o gol, na parte defensiva, que ontem o Ryan voltou para marcar. É um jogador completo, cara. Um jogador completo com muita força e é novo ainda. Então é isso, pessoal. Agora é focar as energias para a partida de logo mais, na verdade, do domingo, dia 26 de outubro, às 18h30, contra o Red Bull Bragantino, lá na casa do Red Bull Bragantino. Mais um confronto direto contra o Red Bull Bragantino, seja visando subir ainda mais na tabela ou evitando descer mais ainda na tabela. Até porque o nono colocado, que é o São Paulo, está com 38 pontos, um a menos que o Vasco. E o Vasco precisa vencer o Red Bull Bragantino até para passar o Fluminense, se o Fluminense vier a perder, porque o Vasco iria a 42 pontos na sétima colocação e o Fluminense ficaria com seus 41 pontos. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço que curtam, compartilhem e comentem a opinião de vocês sobre esse vídeo. E até mais, até a próxima. Logo mais tem outra edição do nosso vídeo, ok? Até mais, fica com Deus. Beijão, casaca vascaína para vocês.